6 de fevereiro, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Deus é fiel. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Pode ser que às vezes você sinta que uma tentação é forte demais para ser tolerada, mas Deus prometeu nunca permitir que houvesse sobre você mais do que Ele colocou dentro de você para lidar com a situação. Ele não permitirá nenhuma tentação que você não possa superar. Entretanto, você também deve fazer a sua parte, praticando alguns fundamentos bíblicos para derrotar a tentação. Quando Jesus estava no deserto, Satanás o tentou duramente para que cedesse à vontade dele. Veja bem, Satanás fez uso da palavra para tentar destruir aquele que é a própria palavra. Então, é importante que você redirecione a atenção para outra coisa. Ele está dizendo aqui que quando você é tentado, você deve dirigir a sua atenção para outra coisa. Se você está sendo tentado a ser desonesto, então volte-se para a palavra e lembre sobre a importância de manter a sua honestidade. Se você avistou uma pessoa que chamou a sua atenção, atraiu você, lembre-se de fechar os olhos ou desviar os olhos imediatamente, para que você não caia na tentação. Se você está dirigindo o seu veículo e de repente foi fechado, lembre-se de respirar fundo e dizer assim: Deus está comigo, vencendo dessa forma a ira e ganhando o domínio próprio. Se alguém irritou você no seu trabalho, na sua faculdade, então é tempo de vencer a irritação, tendo domínio próprio. Aqui no caminho do amadurecimento espiritual, cada tentação superada se torna um degrau em vez de uma pedra de tropeço. Quando você se dá conta de que a tentação é uma oportunidade, tanto para fazer a coisa certa quanto a coisa errada, você aprende a escolher uma dessas opções. Toda vez que você escolhe fazer o bem em vez de pecar, está desenvolvendo o caráter de Cristo. A integridade é constituída. O que é integridade? A integridade significa entregar-se por inteiro, significa ser íntegro, ser completo de Deus. Então a integridade é construída ao se derrotar a tentação da desonestidade. A humildade cresce quando nos recusamos a ser arrogantes. A resistência se desenvolve toda vez que resistimos à tentação de desistir. A tentação sempre começa na mente. Por isso, recuse-se a ser intimidado. Seja realista quanto à inevitabilidade da tentação. Você jamais poderá evitá-la completamente. Mas fique seguro, pois Deus é fiel e Ele o fortalece. A frase de hoje é: se você precisa de um lembrete de que Deus quer que você vença, esta mensagem é para você. Lendo mais uma vez: se você precisa de um lembrete de que Deus quer que você vença, esta mensagem é para você. Hoje é o dia 37 de 365. A leitura bíblica de hoje é João, capítulo 21. E a palavra-chave de hoje é prevalecer. Que você possa prevalecer sobre a tentação. Lembrando aqui
que o tema da mensagem de hoje é que Deus é fiel. Ele é fiel e não vai deixar você passar por uma tentação além daquilo que você pode vencer. Se você está passando por uma tentação, não diga que eu não posso. Ela está na sua frente justamente porque Deus já confia que você pode vencer essa tentação. Redirecione o seu olhar, remova os seus olhos do lugar da tentação. Se for preciso, afaste-se da pessoa, afaste-se do ambiente, afaste-se daquele lugar para que você mantenha o seu compromisso com Deus. Agora, nós vamos ler mais uma vez esse versículo que abriu a mensagem de hoje. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Lendo mais uma vez, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Agora nós vamos fazer a leitura bíblica, que é João capítulo 21. Aqui em João capítulo 21, nós vemos que os discípulos, quando Jesus havia morrido e havia ressuscitado e já não estava tão presente com eles, eles aqui no capítulo 21 foram tentados a voltar a pescar. Eles foram tentados a desistir de caminharem com Jesus. Veja aqui João capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. 2. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado o Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. 3. Simão Pedro disse aos outros: Eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. 4. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. 5. Então Jesus perguntou: Moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. 6. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. 7. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. 8. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. 9. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. 10. Então Jesus disse: Tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. 11. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se rebentou. 12. Jesus disse: Venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. 13. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. 14. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. 15. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João,
você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. Respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. 16. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. 17. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo, e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. 18. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando você for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. 19. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer, e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: venha comigo. 20. Então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Esse discípulo que Jesus amava é o próprio João, o próprio autor do Evangelho de João. Só que quando ele escreve esse evangelho, ele fala dessa forma. Ele fala o discípulo que Jesus amava. É como João fala sobre ele próprio. Então ele fala que então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa e que havia chegado para mais perto dele e perguntado: Senhor, quem é o traidor? Nós, quando lemos o Evangelho de Mateus, a Bíblia conta que Pedro pediu para que o discípulo que estava ao lado de Jesus perguntasse quem era o traidor. Então, lá está escrito que quem estava do lado de Jesus era o discípulo mais amado. 21. Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: o que diz, Senhor, a respeito deste aqui? 22. Lendo aqui o versículo 21, quando Pedro viu aquele discípulo, aquele discípulo aqui é o próprio João. Então Pedro viu João e aí ele perguntou para Jesus: o que diz, Senhor, a respeito deste aqui? Quer dizer, Pedro queria saber a respeito da vida de João. Aí no versículo 22, Jesus respondeu: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Venha comigo. 23. Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso. Ele apenas disse: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? 24. Este é o discípulo que falou dessas coisas e as escreveu. E nós sabemos que o que ele disse é verdade. Veja que João fala agora a respeito dele mesmo. Ele fala: eu sou o discípulo. Este é o discípulo que falou destas coisas e as escreveu. E nós sabemos que o que ele disse é verdade. 25. Ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Aqui em João, no capítulo 21, como nós dissemos, logo que Jesus morreu, Jesus já tinha aparecido para os discípulos 2 vezes. Aqui em João, no capítulo 21, que é o último capítulo desse evangelho, Jesus apareceu pela terceira vez para os discípulos. Só que nós vemos que, mesmo Jesus tendo aparecido 2 vezes para eles, Pedro e os outros discípulos que estavam aqui com ele disseram: vamos pescar. Ele disse: eu vou pescar. E nós lemos aqui que quando ele foi pescar, ele tirou a sua capa. Ele ficou ali como se fosse um antigo pescador. Ele voltou a pescar, esquecendo de todo aquilo que ele tinha aprendido com Jesus. Porque, embora Jesus tivesse aparecido 2 vezes para eles, Jesus ainda não tinha falado o que eles teriam que fazer depois. Só depois, nessa terceira vez,
que Jesus falou para eles que voltaria para o céu, que derramaria o Espírito Santo sobre eles e que eles deveriam ficar reunidos em Jerusalém. Então, aqui nós vemos que os discípulos, eles ficaram um pouco em dúvida e eles voltaram para pescar. Aí Jesus aparece para eles e opera um milagre, porque eles não tinham conseguido pescar nada. E Jesus diz para lançarem a rede no lado direito, eles pescam 153 grandes peixes, e aí João percebe que era Jesus, diz para Pedro, é Jesus. Aí Pedro vai lá e se veste antes de ir até Jesus. E Jesus, então, faz uma pergunta para Pedro por 3 vezes. Você me ama? E essa pergunta que Jesus fez para Pedro por 3 vezes é a pergunta que hoje o Senhor está fazendo para mim e para você. Você me ama? Se você ama a Jesus, você vai se dispor a vencer as tentações. Porque a mensagem de hoje nos falou a respeito de vencer as tentações. Muitas vezes você é tentado a largar de Jesus e a voltar para o passado. Mas o Senhor Jesus hoje, ele aparece, ele realiza algo novo, que é, por meio dessa mensagem, fortalecer a sua fé, chamar a sua atenção de que ele está com você e ele está perguntando: você vai continuar? Você vai prosseguir comigo? E Pedro responde que sim, Senhor, eu vou prosseguir com o Senhor. Mas Pedro fica olhando para a vida de João. Quando ele vê João, ele olha para Jesus e fala: e o que vai ser dele? E aí Jesus diz para ele: se eu quero que ele viva, o que você tem a ver com isso? Muitas vezes nós somos tentados a olhar para a vida do próximo. Muitas vezes nós olhamos por que aquele lá tem isso, por que aquela pessoa faz aquilo, por que aquela pessoa que está na liderança, no ministério, por que aquele que está cuidando das crianças. E Deus, Ele é o dono da obra. É Ele que determina a missão de cada um. Não fique olhando para a missão do próximo. Dedique toda a sua atenção a olhar para o propósito que Deus tem na sua vida. Vença a tentação de querer olhar a vida do próximo. Vença a tentação de ficar olhando rede social, vendo a vida das outras pessoas. O tempo que você perde vendo a vida dos outros é o tempo que você perde para Deus. Então nós vemos aqui em João, no capítulo 21, que os discípulos passaram pelas suas tentações. A primeira tentação, parece que Jesus está longe, então vamos voltar a pescar. Então vamos voltar para os nossos caminhos e esquecer de Deus. Quando eles pensaram em fazer isso, o que eles conseguiram? Não conseguiram prosperar na sua pescaria. Vem Jesus, aparece, fala, mostra o caminho, mostra a direção, lancem a rede para a direita. Então eles recebem a prosperidade e aí Jesus vem e fala: vocês vão, fala para Pedro, que foi aquele que encabeçou, que teve a iniciativa de ir embora. Foi ele que disse para os outros: eu vou pescar. E veja que Pedro, ele exercia uma liderança sobre os outros. Quando ele disse, eu vou pescar, os outros foram com ele. É muito importante você entender o relacionamento que você tem com Deus, porque você pode impactar as pessoas à sua volta. Você pode ser influência para as pessoas ao seu redor. Quando Pedro disse, eu vou pescar, ele influenciou os outros discípulos. Então Jesus vai nele e fala, você me ama, Pedro? Claro que quando Jesus falou para ele 3 vezes, perguntou para ele 3 vezes, Jesus também estava dando a chance dele falar 3 vezes que amava a ele, porque ele tinha negado Jesus 3 vezes. Então Jesus estava dando uma chance para Pedro se consertar e dizer 3 vezes que amava a ele. Mas também Jesus estava perguntando para provocar
aquela sensação, a compreensão do que Jesus queria dele. Quando Jesus perguntou 3 vezes, era como se Jesus dissesse: você tem noção do compromisso que você está assumindo, da missão que eu estou colocando nas suas mãos? Então Pedro, nessa conversa que tem com Jesus, ele percebe, ele se dá conta da responsabilidade que ele tem de influenciar as pessoas para seguirem a Jesus, de vencer a tentação de voltar atrás e de não voltar mais atrás, de não desistir mais, mas de prosseguir com Cristo. Depois ele passa por uma última tentação, olhar a vida do próximo. Ele olha para João e pergunta para Jesus: e o que vai ser da vida dele? E aí Jesus diz para ele: o que você tem a ver com isso? Então, não se deixe levar pela tentação de voltar atrás, não se deixe levar, porque se você se deixar levar pela tentação de voltar, você pode ser responsável pela morte, pela destruição de muitas pessoas. Você tem um compromisso com Deus. E também não se deixe levar pela tentação de olhar para a vida dos outros. Veja que quando Pedro foi pescar na sua própria decisão, ele não teve resultado, ele não conseguiu pescar. Longe de Deus, você não consegue o resultado. E tem um outro detalhe aqui em João capítulo 21, que Jesus deu pão e peixe para eles. Significa que Deus deu pão, ele deu a palavra dele para eles. E deu peixe significa que deu almas para eles alcançarem para o reino de Deus. O pão, na Bíblia, representa a palavra de Deus e os peixes representam as almas. Quando Jesus disse: lance a rede para a direita, ele estava dizendo: eu estou chamando vocês novamente para o centro da minha vontade, que é vocês serem pescadores de almas. E quando o texto fala de 153 grandes peixes, ele está falando que ele estava chamando, comissionando os discípulos para serem grandes pescadores de homens, grandes pescadores de almas. E isso nós vemos que aconteceu logo na sequência. Quando nós entramos no livro de Atos dos Apóstolos, lá está escrito que Pedro, quando foi cheio do Espírito Santo em Atos 2, ele pregou primeiramente para 3.000 pessoas e depois para 5.000. Ele se tornou um ganhador de almas, tal como Jesus anunciou aqui nessa leitura que fizemos em João capítulo 21. Mas ele não desistiu mais. Ele resistiu à tentação de voltar atrás, de desistir. Depois dessa conversa com Jesus, ele assumiu o compromisso e disse: eu vou avante. Voltando então aqui para a mensagem de hoje, Deus é fiel. Ele vai estar com você para ajudar você a cumprir o propósito que ele tem para a sua vida. E vamos aqui terminar a meditação lendo mais uma vez esse versículo. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Ou seja, você passa pelas mesmas tentações comuns que todas as pessoas passam. A vontade de desistir, de olhar para trás, a vontade de ficar cuidando da vida dos outros, ao invés de se dedicar aos próprios projetos, são tentações comuns, acontecem entre as pessoas. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Se você está passando por uma tentação, significa que você tem forças para vencê-la. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, para que o possam suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Agora, quero fazer um convite a você. Aqui na tela está a oração de confissão. E o convite é que você confesse que você quer ter Jesus e que você quer seguir a Ele e cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Que você quer ter o Espírito Santo na sua vida, que vai dar força para que você vença todas as tentações. O Espírito Santo vai ajudar você a vencer as tentações.
e para que o seu nome seja escrito no céu, no livro da vida. Se você ainda não aceitou a Jesus, faça agora essa oração de confissão comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Com essa pequena oração que você fez, essa oração é pequena, mas ela é uma oração poderosa. Você disse que você aceita Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Então significa que você recebe Jesus como Deus e que você entende que tem pecados e que ele te salva você dos seus pecados. Então, como você reconheceu Jesus, você recebeu agora o perdão dos pecados. Quando você é perdoado dos pecados, você se torna filho, filha de Deus. E você pediu na frase 2: me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Quando você fez esse pedido, Deus deu a você o Espírito Santo, e o Espírito Santo agora está com você. E ele vai dar a orientação para que você siga ele. E na frase 3, quando você pediu escreve meu nome no livro da vida, o seu nome foi escrito no céu. No livro da vida, que é o livro que Deus vai abrir no dia do julgamento final. Todos vão comparecer diante de Deus para prestarem contas do que fizeram nessa vida. E a Bíblia fala em Apocalipse 20 que os que estiverem com o nome registrado no livro da vida vão herdar diretamente o reino de Deus, porque estão justificados dos seus pecados, porque Jesus os justifica. Então, nós oramos em nome de Jesus, porque é Ele que veio e deu a vida por nós, oferecendo-se como sacrifício em nosso lugar. Por isso, em nome de Jesus, amém, que confirma essas bênçãos sobre aqueles que andam com Jesus. Agora procure uma igreja onde você se sinta bem, participe das reuniões, dos cultos, participe dos estudos bíblicos, participe dos cultos de oração. A oração é muito importante porque é pela oração que você conversa com Deus e mantém relacionamento com Ele. Quanto mais você conversa com uma pessoa, mais você conhece dela. Quanto mais você conversa com Deus e coloca a sua vida totalmente nas mãos dele, mais você conhece a respeito de Deus e mais ele se mostra a você. Quando você ora bastante e durante todo o dia, no trânsito, lavando a louça, lavando a roupa, varrendo a casa, fazendo o seu trabalho, cuidando dos seus negócios, quando você está sempre pensando em Deus e colocando tudo diante de Deus, Deus começa a falar com você no seu coração. Ele fala palavras, frases curtas, como não ande com essa pessoa. Ou ele fala, ande com essa pessoa. Ele fala, faça dessa forma. Você já pensou em fazer assim? Você vai perceber a voz do Espírito Santo falando com você. Quanto mais você orar, você vai crescer na sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. E isso vai guiar você para o caminho que Deus preparou para você. Vença a tentação de desistir. Vença a tentação de olhar para a vida dos outros. Vença a tentação de viver no pecado. Vença as tentações em nome de Jesus e prossiga com ele. Vamos agradecer a Deus com a oração final. Agradecemos por essa palavra que nos mostra que o Senhor cuida de nós. O Senhor sabe das nossas fraquezas. O Senhor conhece a fragilidade de cada filho e de cada filha. Mas o Senhor promete nessa palavra que sempre nos dá o escape, que sempre nos dá a graça e a força necessárias para vencer a tentação. Visita o teu filho, a tua filha que tem algum pecado de estimação, aquele pecado que sempre faz escondido, aquele pecado que sempre está ali sendo praticado. De repente, alguma coisa, alguma revista, algum vídeo indevido, indecente, que muitas vezes
o teu filho vê, ou, glórias a Deus, alguma mentirinha que a tua filha conta, ou, glórias a Deus, alguma cobiça, inveja, ou de repente algum ciúme, ou alguma falta de perdão que fica oculta no coração e essa pessoa sorri, cumprimenta a pessoa como se tudo estivesse bem, mas está ali uma raiz de amargura. Eu peço que o Senhor ajude esse teu filho, essa tua filha a vencer a tentação de ficar acorrentado com esses males e que o Senhor venha limpar o teu povo para seguir em santidade, em purificação, em pureza, para que o teu nome seja glorificado. Peço que o Senhor agora abençoe o chamado e o ministério desse teu filho e dessa tua filha que já está no caminho e às vezes está pensando em desistir, como Pedro, que acabou voltando para a pesca. Eu peço que o Senhor dê força e graça para que esse teu filho e essa tua filha retomem o caminho que o Senhor preparou para que sigam na frente, para influenciar pessoas e ganhá-las para o teu reino, assim como Pedro, depois que foi impactado pelo teu espírito, ganhou muitas almas para o teu reino, que os teus filhos possam ganhar muitas almas para o Senhor, ganhando primeiramente a sua própria vida, porque nós cuidamos de nós mesmos, da nossa salvação, e também da sua família, e depois dos vizinhos, e depois de mais e mais pessoas no trabalho, na escola, na faculdade, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoa o teu povo hoje e sempre. Amém e amém.